Fala Zezé! Bom dia, cara! E aí, gente, bom demais? Eu sou o professor William Maluf, você está no curso de Elementos Finitos e o objetivo dessa videoaula, na verdade desse conjunto de videoaulas, é tratar de dois assuntos diferentes. O primeiro dos assuntos é o caso particular da equação de equilíbrio. Essa situação ela vai acontecer somente quando todos os x-beta forem iguais a zero. Quero recordar que o x-beta é o nome dado aos graus de liberdade conhecidos. Daí eu vou fazer um exercício com vocês. E assim que a gente terminar, a gente vai começar um novo elemento, que é o elemento de viga de Euler e Bernoulli. Então a soma desses dois assuntos resultam no conjunto de aulas que eu chamo de aula número 5. Tá legal? Então essa vai ser a nossa divisão. Assim que eu te apresentar o elemento de viga de Euler e Bernoulli, eu também vou fazer um exercício completo que vai reunir tudo que a gente trabalhou no curso até agora. Então, canal AFD e Teles Pictures apresentam Caso particular da equação de equilíbrio. Olha o que vai acontecer. Nas videoaulas passadas, nós resolvemos esse exercício. E esse exercício trazia uma estrutura composta por elementos que se comportavam como barras e elementos que eram molas. Então, para resolver esse exercício, nós seguimos aquele modelo pré-estabelecido, aquele algoritmo de solução pré-estabelecido, que era numerar todos os graus de liberdade alfa desconhecidos, depois numerar todos os graus de liberdade beta conhecidos. Nesse exercício, o alfa era igual a 6, eu tinha 6 graus de liberdade desconhecidos. O beta era igual a 4, então eu tinha 4 graus de liberdade conhecidos. E isso resultava numa matriz de rigidez global da estrutura que tinha ordem 10 por 10, 6 mais 4. Com a matriz de rigidez montada, eu podia aplicar o teorema fundamental da elastostática aplicando essa equação para calcular os graus de liberdade desconhecidos, uma vez que todos os outros parâmetros, K-alfa, alfa, F-alfa, K-alfa, beta e X-beta eram conhecidos, eram números. E agora que o X-alfa era uma variável conhecida, eu podia aplicar essa outra equação baseada no teorema fundamental da elastostática e calcular as reações de apoio, uma vez que todos esses parâmetros, o K-beta-alfa, o X-alfa agora era conhecido, o K-beta-beta e o X-beta eram variáveis conhecidas. E isso permitia que eu calculasse as reações de apoio. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês a equação de equilíbrio aplicada para uma situação muito particular, quando todos os graus de liberdade conhecidos forem nulos. Eu chamo a sua atenção porque é o seguinte, na resolução do exercício da videoaula passada, eu tinha pelo menos um grau de liberdade conhecido que não era nulo, nesse caso ele era menos 4 milímetros. Então eu quero deixar claro para vocês que o assunto que eu vou tratar nessa videoaula, que é o caso particular, ele vale exclusivamente quando todos os graus de liberdade conhecidos da estrutura forem nulos. E no exercício passado, isso só aconteceria se a estrutura fosse montada desta forma. Você percebe a diferença? Que antes eu tinha um grau de liberdade que não era nulo, e a partir de agora todos os graus de liberdade são nulos. Então esse algoritmo de solução que eu vou te apresentar na aula de agora, ele vale exclusivamente para situações onde o x-beta for nulo. E para que isso aconteça, não podemos ter quaisquer deslocamentos impostos. Então eu quero te mostrar a implicação desse tipo de situação. É óbvio que a teoria fundamental da elastostática não vai mudar, só que agora eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Pelo fato do x-beta ser igual a zero, esta porção da equação vai ser nula, tornando desnecessário que eu conheça o K-alfa beta. Então você vai perceber que esta porção da equação fundamental da elastostática não vai ser útil na primeira equação. Então eu posso literalmente descartar essa parcela. E a única coisa que me resta é esta parte da equação composta por K-alfa alfa, X-alfa e F-alfa. Então, se eu fizer uma comparação entre resolver esse exercício, onde o x-beta é todo nulo, com o exercício anterior, que eu tinha um x-beta diferente de zero, no exercício anterior, eu obrigatoriamente tinha que montar a matriz de rigidez global da estrutura. Isso dava um certo trabalho, porque a matriz era composta por uma parcela de alfa, que é igual a 6, nesse exercício, e uma parcela de beta, que é igual a 4 nesse exercício. Então isso resultava na necessidade de construir uma matriz de rigidez da estrutura de ordem 10 por 10. Quando eu falo construir, é fazer a montagem através do método do assembly de uma matriz composta por 6 mais 4 graus de liberdade. E a gente sabe que isso dava um trabalhinho, inclusive a gente resolveu esse exercício nas videoaulas passadas. Agora, com essa nova condição, que é uma condição muito particular, eu vou continuar tendo 6 graus de liberdade desconhecidos,
eu vou continuar tendo 4 graus de liberdade conhecidos, só que todos os graus de liberdade conhecidos são nulos. É só você prestar atenção. U e V desse nó são nulos, U e V desse nó são nulos. E nessa situação, o único requerimento que eu tenho para resolver esse exercício é fazer uma montagem de uma matriz de rigidez K alfa 6x6. As porções de linha beta e coluna beta da matriz de rigidez não serão necessárias. E isso vai fazer com que o tempo de solução caia sensivelmente. Isso pode ser perfeitamente notado ao você analisar a primeira das equações fundamentais da elastostática. Então eu vou conseguir obter o x-alfa de uma maneira muito mais rápida. Só que isso vai me gerar um problema, porque eu não vou poder aplicar essa segunda equação para achar o f-beta. E aí nós vamos ter que fazer uma outra alternativa para compensar essa desvantagem que tem a metodologia de solução para o caso particular. Então nós vamos resolver um exercício para que a gente possa treinar esse novo algoritmo que a gente vai empregar. Mas antes de eu migrar para a nova aula, eu quero deixar muito claro, mas muito claro, e eu preciso que você me ajude a entender que você só pode utilizar esse tipo de solução quando todos os graus de liberdade conhecidos forem nulos. Isso é um caso particular. Então a primeira coisa que você vai fazer antes de começar o exercício é fazer essa verificação. Se você constatar que o x-beta é todo igual a zero, daí só nesse caso e somente só nesse caso você vai poder usar a equação de equilíbrio para caso particular. Ficou grande, né? Mas eu fiz de propósito. Dá uma olhada, eu quero chamar a sua atenção. Olha quando que você vai usar a equação de equilíbrio para o caso particular. Só quando o x-beta for igual a zero. Então assiste a próxima videoaula aí que nós vamos fazer um exercício disso.